Hoje a nossa pauta é saúde. Não podíamos ignorar o fato de que vários casos de dengue estão sendo registrados na Bahia. 10 pessoas já morreram em consequência da doença e por isso a gente veio hoje até o Hospital Santa Helena conversar com o infectologista Dr. Antônio Bandeira. Doutor, muito obrigado por estar nos recebendo aqui hoje. Queria que o senhor começasse falando para a gente quais são os principais sintomas da dengue. Bom, a dengue a gente tem que pensar que é uma doença que a gente chama de doença sistêmica, ou seja, ela pega o corpo inteiro porque o vírus infecta as células do vaso sanguíneo, imagina. É por isso que ele faz os furinhos e faz a drenagem e a pessoa tem todos aqueles problemas. Então, por conta disso, você não tem sintomas localizados, como é o caso, por exemplo, de viroses respiratórias, que você tem tosse, secreção nasal ou infecção urinária, que o sintoma vai predominar na urina. Na dengue, você tem sintomas gerais, que geralmente começam com uma febre, que pode ser baixa ou pode chegar até uns 39, dor no corpo, a sensação é de dor quebrada, dor de cabeça, mal-estar, dor nas costas, né? E com isso, a pessoa sente como se ela tivesse com uma virose, mas não localiza. Entendeu? Onde é que está a virose atacando? Não, parece que está atacando o corpo todo. É bom a gente lembrar também que em crianças a dengue é um pouquinho diferente. A criança, ela não vai relatar dor de cabeça, dor nas costas, tá certo? A criança vai ter febre, vai perder o apetite e vai ficar irritada, sabe? Ou então assim muito molinha, querendo deitar. Então, para a criança é isso. E a gente tem, para alguns doentes, geralmente aqueles de pele mais branca, que você consegue ver aquelas manchinhas que parecem como se fosse uma rubéola ou um sarampo, que a gente chama de exantema. Também pode aparecer ou não. Mas o importante é fixar febre, mal-estar no corpo, dores nos músculos, tá certo? É isso que basicamente é dengue. Por isso que muitas vezes é difícil de diagnosticar. Sim. E com relação, doutor, a gente vê muito essa questão, está vendo muito agora, sobre a automedicação. Quais são os riscos da automedicação com relação à dengue? Olha, Sheila, você colocou uma coisa muito importante. O que o doente pode fazer na suspeita de dengue? Se eu não sei ainda qual é a virose, mas pode ser dengue, eu já posso fazer alguma coisa. A coisa mais importante, tanto para o próprio doente fazer, quanto para o médico fazer, é a que a gente chama de hidratação vigorosa. O que é hidratação vigorosa? É tomar bastante líquido. Sim. Mas não é só água. É suco, é água de coco, é aquela solução de reidratação do posto, tá certo? Sim. É um pedialite, é você fazer isso. Só para você ter uma ideia, eu peso 80 quilos. No meu caso, são 5 litrinhos de líquido por dia nos próximos 5 dias. Ou seja, durante 5 dias eu tenho que tomar essa grande quantidade de líquido. Se for outra coisa, se a pessoa não tiver com dengue, isso vai ser ótimo, ela vai estar muito bem hidratada. Se for dengue, isso pode salvar a vida dela. Isso é o mais importante, tá certo? Por quê? Qualquer outra coisa que a pessoa comece a se medicar, tomar anti-inflamatório, tomar corticoide, não deve fazer. Quem tem que orientar a prescrição de medicação é o médico, tá certo? Agora, você sim pode fazer isso. Hidratação vigorosa, todo dia essa quantidade boa de líquidos durante 5 dias. E os testes, o teste da dengue, eu sei, inclusive, que aqui no Santa Helena, eles fazem o teste para detectar. Como é que é feito esse teste e em quanto tempo sai o resultado? Olha, os testes da dengue são divididos em 2 tipos a depender do período em que você está na dengue, tá certo? Sim. Então, nos primeiros 5 a 6 dias, a gente tem um teste chamado de NS1, que ele detecta um antígeno como se fosse uma proteína do vírus. Sim. Então, ele detecta. Então, sendo positivo, a gente reforça para o médico que o paciente tem dengue. Mesmo ele sendo negativo, se tem uma suspeita de dengue, o médico vai continuar tratando como se fosse dengue, tá? Porque esses testes não são 100%, o resultado é totalmente correto. Sim. Depois do 6º dia em diante, a gente tem o que a gente chama de sorologia para dengue, que é os anticorpos que o corpo produz para dengue, que são os IgM para dengue, que a gente espera que dê positivo, tá certo? Além disso, a gente tem testes gerais que o Santa Helena faz também, que é para ver o hemograma, para ver como é que está a repercussão do vírus no sangue em outras áreas. Tem também a parte de função hepática e renal, que é importante avaliar, entendeu? Isso tudo aqui no Santa Helena a gente faz. Perfeito. O senhor falou em 5 dias de sintoma. Antes disso, não é interessante fazer o teste? Sim, claro. O importante é o doente, ele está
sentindo sintomas, ele procurar de imediato o médico, Pronto. para que ele possa coletar sangue, para fazer esses exames, tá certo? O LACEN aqui na Bahia hoje, ele faz inclusive o PCR para dengue, chikungunya e zika, Sim. é um exame inclusive gratuito, basta que o médico notifique e solicite o exame e encaminhe o paciente para poder coletar isso e esse exame seja enviado para o LACEN, o Laboratório Central. Então, é muito importante que desde o primeiro momento o doente vá, porque mesmo que não tenha o teste específico naquele momento para dengue, por exemplo, sei lá, por alguma razão, mas os testes gerais são importantes, fazer um hemograma, tá certo? Fazer alguns outros testes gerais no sangue para ver se realmente é dengue ou de repente é outra hipótese diagnóstica. Perfeito. Doutor, qual é a faixa etária com o maior risco de agravamento da doença? Olha, eu diria que geralmente essas faixas etárias de agravamento estão nos extremos de idade, né? Então, crianças com menos de 5 anos têm mais risco e idosos acima de 65 anos. Não é porque a dengue preferencialmente cause problemas específicos. É diferente da Covid, que a gente tinha o idoso e a pessoa obesa, realmente fazia uma Covid mais grave. Sim. Na dengue, a questão é que no idoso, a dengue descompensa muitas das doenças do idoso. Descompensa a pressão, descompensa o coração, tudo isso. Então, acaba podendo fazer um quadro mais grave mesmo. E na criança, a mesma coisa. A criança acaba também não referindo cedo, ela tem assim, aqueles sintomas mais gerais, acaba muitas vezes chegando num quadro um pouco mais avançado de doença. Então, eu diria que esses extremos de idade são importantes. A outra coisa importante no nosso meio aqui na Bahia é a anemia falciforme. Sim. Pacientes que têm anemia falciforme e começam a ter quadro de febre e mal-estar, estão suspeitos para dengue, tem que procurar logo o médico para poder fazer o diagnóstico. Agora, para todos esses doenças, como eu falei, eu volto a insistir, numa suspeita, começou a ter febre, mal-estar no corpo, comece a se hidratar. Tome lá essa quantidade grande de líquidos todo dia durante 5 dias, tá certo? Perfeito. Doutor, por que a vacinação, agora a gente teve uma ampliação, vai até 14 anos, antes estava de 10 a 11 e agora de 10 a 14. Por que a vacinação é destinada para esse público em específico? Pois é, o que acontece é que a vacinação acabou ficando, né, voltada para esse público de crianças, primeiro porque assim, você está pegando um público-alvo, que é aquilo que eu falei, comentei, que é mais difícil da gente fazer o diagnóstico, Sim. né? Essas crianças, geralmente, adolescentes, eles não referem tantos sintomas, então passa desapercebido. E também o Ministério tentou comprar mais doses e a própria empresa não tem como produzir mais. Certo. A empresa, inclusive, está se associando a uma empresa indiana para tentar aumentar o nível de produção. Então a gente não tem. A boa notícia é que provavelmente tudo indica que para o ano que vem a gente tenha, muito provavelmente, né, a vacina da dengue também, uma outra vacina agora produzida pelo Instituto Butantan, sabe, Sheila? Então, talvez a gente tenha mais uma vacina aí disponível. Ótimo. Com relação ao tratamento, doutor, o senhor já falou da questão da hidratação, que é extremamente importante, mas além da hidratação, como é feito o tratamento da dengue? Então, a hidratação é fundamental. Então, como é que a gente faz um cálculo simples para as pessoas entenderem? Sim. A gente pega o peso da pessoa, multiplica por 60, que é a quantidade de líquido, em ml. Então, se você pesa 70 quilos, 70 vezes 60 vai dar 4.200. Então, 4.200 é a quantidade de líquido que você tem que tomar todo dia durante 5 dias. Se eu peso 80, 80 vezes 60 dá 4.800, ou seja, aproximadamente 5.000. Por isso que eu falei 5 litrinhos. Então, isso é a coisa mais importante que você tem que fazer em dengue. Hidratação vigorosa. 60 ml por quilo por dia durante 5 dias, tá? Então, pensando assim, pessoa de 60 quilos, 3 litros e meio, 70 quilos, 4 litros, 80 quilos, 5 litros por dia, 5 dias. Então, isso é o mais importante. Segundo lugar, é importante que a pessoa, né, vá no médico, então tem as receitas, se ela tiver dor de cabeça, febre, então o médico provavelmente vai poder receitar dipirona para essa pessoa, o Tilenol, né, o acetaminofém, remédio para náusea, o Vonal. E muito importante a pessoa saber dos sinais de alarme. O que são sinais de alarme? É que se a pessoa estiver com suspeita de dengue e apresentar esses sinais, ela tem que correr para a unidade de saúde, porque ela tem uma dengue que a gente chama de dengue com sinais de alarme. Então essa pessoa precisa ser internada e ser hidratada na veia durante no mínimo 48 horas. Quais são os sinais de alarme?
Dor abdominal de forte intensidade. Então, a pessoa tem suspeita de dengue, está lá com um quadro de febre, mal-estar, começa com fortes dores abdominais, dor na barriga. O outro sinal de alarme, vômitos. A pessoa começa vomitando e não para de vomitar, tanto criança quanto adulto. O outro sinal de alarme, qualquer sangramento. Você está escovando o dente, você observou que você cuspiu, tem sangue. Você assou o nariz, tem sangue. As mulheres, né? Questão de menstruação. A mulher passa a ter uma menstruação fora de época. Isso não é menstruação fora de época, é sangramento na vagina. Nossa. O quarto é se a pessoa tem uma sensação de tontura ou desmaia, tá? Levantou. Eu estou aqui sentadinho com você, me levantei, fiquei tonto ou desmaiei, tive um desmaio. Isso é um sinal de alarme. Se a pessoa estiver tendo febre, mal-estar, suspeita de dengue, é um sinal. E o último, geralmente não é a pessoa que vê, geralmente é um familiar, que é observar que aquela pessoa ou aquela criança está muito prostrada ou está muito irritada, está muito agitada, né, com um comportamento diferente. Então, esses 5, qualquer um deles, não precisa ter todos, Sim. qualquer um deles é fundamental para que você saiba disso e vá correndo para o médico e já avise, ó, doutor, eu estou tendo febre, provavelmente há uma suspeita de dengue, ou tive alguém em casa que teve dengue e eu apresentei um desses sinais de alarme, que foi, aí a pessoa cita para o médico, tá certo? Perfeito. Uma pessoa que já teve dengue no passado, doutor, pode ser infectada novamente? Claro, pode ser. A dengue, a gente tem 4 vírus da dengue e a gente até hoje não sabe se você teve, mesmo tendo dengue para aquele sorotipo específico, se aquilo te dá imunidade para o resto da vida. Então, o que a gente vê é as pessoas podendo ter mais de um episódio. E a gente está vendo hoje o Brasil, que já passou de 1.300.000 casos, praticamente em 2 meses só de ano, e a gente está tendo dengue há 40 anos, desde 1980. Então, mostra que, de certa maneira, a dengue não deixa uma imunidade muito longa. Sim. Repelentes, aqueles inseticidas, tem um que coloca na tomada, ou tem aquele que faz a fumacinha, eles são eficazes contra o mosquito Aedes aegypti? São, Sheila, é uma boa pergunta, são muito eficazes. Os repelentes, e é bom que as pessoas, especialmente aqueles grupos mais vulneráveis, né, pessoas idosas, gestantes, tá certo? É muito seguro em gestantes, pessoas que têm muitas comorbidades, anemia falciforme, né? Pessoas que tiveram neoplasia, doença renal, doença cardíaca, todas essas pessoas, nesse momento que a gente está tendo uma epidemia no Brasil, passam repelente, de manhã cedo. Passa no corpo todo, tá certo? De manhã acordou, porque o Aedes aegypti, o mosquitinho, gosta de picar já durante o período da manhã. Então acordou, já passa. Por que eu digo isso? Porque isso previne bastante. Agora, repelentes à base de icaridina, tá? Como é o caso do Exposes e outros. Certo. Icaridina, eles são muito eficazes e duram pelo menos umas 10 horas. Então a pessoa praticamente basta passar uma vez por dia. Certo. São eficazes. Outros repelentes à base de citronela e outras coisas caseiras, a gente não tem comprovação de eficácia. Então é melhor você usar um repelente seguro, tá certo? Em relação a esses sprays, né, que a gente passa no ambiente, tipo Baygon e tal, eles matam o mosquito, mas matam aquele mosquito que está ali onde você jogou o produto naquele momento. Então, o ideal é que você olhe sua casa para ver se não tem nos ralos, tem foco de larva de mosquito, nas calhas, tá certo? Sim. Em locais que às vezes acaba acumulando água. Perfeito. A dengue, como algumas outras doenças que são transmitidas pelo Aedes aegypti, ela deixa sequelas, doutor? Essa é uma grande vantagem da dengue, né? A dengue, ela é uma tempestade. Enquanto a gente está passando pela tempestade, a gente tem que botar um guarda-chuva para não se molhar. O guarda-chuva é aquela hidratação vigorosa 5 dias, né? Para você passar a tempestade. Passou a tempestade, acabou. O organismo, ele mata o vírus da dengue, produz anticorpos e não deixa sequela nenhuma. Então essa é a grande vantagem. Bem diferente da chikungunya, né? Bem diferente da zika na gestante, que pode deixar sequela no feto, tá certo? Então a dengue não. A dengue é aquela tempestade naquele momento. Passou ali, acabou. Para terminar, doutor, eu queria que o senhor desse uma dica nesse momento que a gente está vivendo uma epidemia no Brasil. Que conselho o senhor dá para a população?
Ó, eu diria para a população, a primeira coisa é o seguinte: cheque sua casa. Se você está tendo um mosquito que está picando você durante o dia, é o Aedes aegypti. Não tem outro mosquito que pique as pessoas durante o dia. Então, se está acontecendo isso na sua casa, tem algum foco ali em volta. Então, vá atrás do seu quintal, vá atrás das calhas, vá atrás da sua caixa d'água, se ela não está aberta. Você tem que fechar a sua caixa d'água. Senão, ali é uma água que o tempo todo o mosquito pode depositar ovos. Olha as plantas, olha os ralos, tá certo? Aquele ralo, muitas vezes quando a gente abre um ralo, tá cheio naquela aguinha que fica ali embaixo, cheio de lava. Então a primeira coisa é tomar conta do seu pedaço e cuidar do seu pedaço. Segundo, se você tem em casa pessoas que têm uma certa idade, que são mais frágeis, se você tem anemia falciforme, tem alguma doença já, doença pulmonar, doença cardíaca, doença renal, use repelente à base de icaridina, tá certo? Nesse período, pelo menos até julho desse ano, que a gente não imagina que essa epidemia vai ficar menos do que até julho. Então, até julho, todo dia você use repelente no corpo. Terceiro, nos primeiros sintomas de febre e mal-estar no corpo, comece a hidratação. Hidratação com água, com suco, com Pedialite, com reidrate, com água de coco, tudo que você puder usar, mas em grande quantidade. Se você tem 70 quilos, 4 litros. Se você tem 80 quilos, como eu, 5 litrinhos por dia, por pelo menos 5 dias. Antes mesmo de ir para o médico, você já começa a tomar. E vá para o médico em seguida, para que ele possa conversar com você, lhe examinar, e se for o caso, pedir já exames para você ter o diagnóstico de dengue, tá certo? Frequentemente, a dengue, de certa maneira, se comporta, por um lado, às vezes parecida com o Covid, no sentido de que, quando alguém dentro de casa começa a ter dengue, às vezes outras pessoas começam a ter, como a gente via com a Covid, né? Na Covid é diferente, que uma pessoa passa para outra, na dengue não, ela passa através do mosquito. Mas se eu tenho um mosquito dentro de casa que está contaminado, ele vai contaminar todo mundo. Então é importantíssimo que a partir do momento em que a pessoa ficou doente dentro da sua casa, ela use repelente, essa pessoa doente, durante pelo menos 7 dias seguidos, mesmo que ela não estivesse usando antes. Por quê? Para ela prevenir que outros mosquitos que vão picar ela se infectem. Porque senão, naquele período que ela está doente, os mosquitos que picarem ela e que não estavam contaminados vão se contaminar e você vai ter uma carga maior ainda de mosquitos contaminados para contaminar o resto da casa inteira, tá certo? Então, é muito importante você ter atenção a essas dicas. Perfeito, nós conversamos com o infectologista, Dr. Antônio Bandeira. Doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos. Tá certo, Sheila. Obrigado a você.